vereador Eloy Friso. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, toda a base legal para que os prefeitos que antecederam o atual prefeito dispusessem durante muitos anos a prerrogativa que exerceram com base na lei orgânica do município de instituir uma verba de representação, se deu ainda no governo Vitório III, ainda no governo Mansueto, prosseguiu no governo Vitório III, à época quando os subsídios dos atuais secretários não eram assim chamados, eram chamados de proventos, né? E os salários dos secretários à época estavam bastante defasados, né? Então, na época, não recordo bem se foi, posso confirmar isso posteriormente, mas o prefeito Mansueto, na época, depois o Vitória, depois todos que se sucederam, instituíram uma verba de representação que à época era de 100% sobre os proventos então dos secretários. No decorrer dos anos, os prefeitos que foram se sucedendo, usando por base um dispositivo da lei orgânica do município, através de decreto, né, o artigo 130 da lei orgânica, que dizia o seguinte: acompanha inclusive o processo encaminhado pelo prefeito atual, serão arbitradas pelo prefeito, quando não previstas em lei ou regulamento, as gratificações relativas à participação em órgãos de deliberação coletiva de caráter permanente e as concedidas a título de representação. O que aconteceu no decorrer do tempo? Como os salários dos subsídios ou os proventos dos CCs também foram defasando no tempo, os prefeitos, através de ato arbitrário do prefeito, passaram a conceder, então, num primeiro momento aos CC8, 50% de verba de representação, depois para os CC6, depois para o CC4, e aí, de repente, até o CC1 já estava ganhando verba de representação. Tanto que o vereador Rodrigo Beltrão, o principal processo que o prefeito Pepe respondeu à época, né, falo isso de cadeira porque acompanhei, foi um apontamento do Tribunal de Contas dizendo de que essa verba de representação não poderia ser concedida assim desta forma. E ao final então do governo Pepe, quase já assumindo o prefeito Sartori, foi instituída então a Lei Complementar 226, de 26 de novembro de 2004, que instituiu então uma regra única, né, de 50% de verba de representação para todos os CCs, menos os secretários, porque a partir da reforma administrativa federal, os proventos dos secretários, ou salário dos secretários, como dos vereadores, do prefeito e do vice, passaram a serem chamados de subsídio, portanto, sem a possibilidade de incorporação de qualquer penduricalho, como diz o atual prefeito. Então, a partir da reforma administrativa, o prefeito, o vice e secretários não tiveram mais, mesmo na condição de servidores, a possibilidade de incorporar o que fosse. E com a revogação das incorporações ainda no governo Pepe, né, que instituiu, então, por exemplo, se você utilizasse um CC8, um servidor tivesse um CC8 durante um determinado tempo, o máximo que ele poderia incorporar, o chamado penduricalho, que ainda existe, tá? Não está se revogando penduricalho nenhum, está se revogando aqui somente a verba de representação. O penduricalho é o seguinte, por exemplo, se tu tem um CC8, tu pode, ao final de 5 anos, tu incorporar o correspondente a um FG8, tá? Um FG8 desde que tu seja servidor. Os CCs, então, não incorporam mais nada, mesmo sendo servidores, ou incorporam o correspondente ao FG8.
Então, o que nós estamos fazendo aqui, na realidade, é simplesmente... Permita prosseguir em declaração de líder, senhor presidente. Uma declaração de líder da bancada do PSB. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente revogando parte da lei complementar 226, de 26 de novembro de 2004, por entendimento do prefeito de que deveria revogar apenas os incisos 2 e 3º. O inciso 2 diz o seguinte: para os cargos em comissão da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, no percentual de 50%, e o inciso 3º diz para o cargo em comissão de chefe da controladoria do município, no percentual de 80% sobre vencimento base. Era a única diferença que tinha, era o controlador que recebia um percentual de 80%. E manteve, para os cargos de procuradores, então, do município, manteve o percentual de verba da representação, não é penduricalho, de 50% no vencimento sobre o padrão 14. Pelo que se conversou nos bastidores, houve uma mobilização legítima de parte dos procuradores, no sentido de manter a verba da representação. Portanto, o discurso do prefeito cai por terra, na medida que dizia que ia revogar tudo, né? Revogar tudo, mas eu cumprimento a luta dos procuradores para manter uma conquista que foi sua, foram deles, né? E que o prefeito entendeu, então, de manter. Mas o que eu quero dizer é que, revogando a lei, volta ao status quo anterior. Portanto, em qualquer momento, o prefeito vai poder arbitrar a verba de representação, a não ser que se altere também a lei orgânica do município, que não permita mais ao prefeito arbitrar verba de representação. Então, esse alerta que eu estou fazendo, porque cabe a nós, enquanto Poder Legislativo, no uso das nossas atribuições de fiscalização, a gente acompanhar diariamente lá o jornal eletrônico, né, agora, né, o Diário Oficial Eletrônico, né, para ver se logo ali adiante não vão ser arbitradas algumas verbas de representação. Né? Por que eu digo isso? Porque o servidor, porque eu vejo assim, eu acho que uma atitude política de parte do prefeito de acabar das verbas de representação dos CCs de livre nomeação, acho que é uma decisão política e essa casa tem que respeitar. O prefeito entende que dá para trabalhar assim, né? Segundo palavras que correm pelos corredores, que CC, currículos encaminhados para lá querendo ocupar CC, dar um chute numa pedra, salta 50 para cima, mesmo que o salário seja R$4.000. Né? Mesmo que o salário seja R$6.000 brutos, um CC8, tira imposto de renda, mas não sei o que, vai dar em torno de R$4.000. Né? Mas, tu conseguir servidor qualificado para ocupar cargos de direção, servidor qualificado para ocupar cargos de direção, se ele não tiver algum estímulo a nível do seu salário, do seu provento, ele não vai ocupar. Por que ele vai ter responsabilidades? Né? Por que um engenheiro, tá, de qualquer secretaria, do SAMAI, das autarquias, das fundações, vai assumir uma responsabilidade de, inclusive, responder junto com o diretor, tá, pelas decisões que tomar, por onde ele opor sua assinatura, se ele não tem nenhum benefício salarial. Tá? Então, esse é um dilema que eu acho que a decisão do atual prefeito de extinguir também a verba de representação dos servidores, de modo geral, com exceção dos nossos procuradores, né, é um problema que ele vai ter que tratar aí para frente. E por isso que eu já alertei de que existe a possibilidade real do arbitramento, porque a lei orgânica continua vigindo. Né? Então, nesse sentido,
o apontamento que fez o Tribunal de Contas à época de que deveria haver um critério na questão do arbitramento da verba de representação, e isso determinando que o prefeito Pepe Vargas, à época, então, encaminhasse o projeto de lei à Câmara, criando um critério, tá? O que se poderia é alterar o critério, tá? Para que não ficasse sobre o livre-arbítrio do prefeito a instituição da verba de representação. Tá? O que o prefeito Pepe fez à época foi criar critério, e ele nem se beneficiou, porque foi ao final do seu governo, né? Os critérios foram instituídos, então, a partir do primeiro governo Sartori, 2005, né? Então, eu faço esse alerta aos colegas vereadores, mas eu, como membro da Comissão de Fiscalização, vereador Toigo, assinei parecer elaborado por Vossa Senhoria, concordo com ele, do livre-arbítrio do atual prefeito, assim encaminhar à casa os seus pedidos, há um compromisso no seu programa de governo, há compromissos assumidos com a população, mas cabe a nós também deixar claro que nós não estamos extinguindo as verbas de representação. Nós estamos extinguindo porque, fique bem claro, a verba de representação continua sendo destinada aos procuradores e o prefeito continua, com base na lei orgânica, a qualquer momento poder, por livre-arbítrio, instituir verba de representação. Para que fique bem claro, então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.